damos as boas-vindas a você que está aqui acompanhando essa série de podcasts sobre os 60 anos do curso de jornalismo da UFC. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Coisa boa, né? A gente está celebrando essa data maravilhosa. E a gente vai comemorar, né, os 60 anos no dia 12 de novembro e, para isso, foram realizados 6 episódios para contar um pouco da história do curso a partir de seus personagens principais, ou seja, os egressos, os alunos. Então, espero que você tenha visto os outros, mas estamos chegando no 6º episódio, o último. Olha que bacana, né? Eu sou a professora Camila Fernandes, professora aqui do curso de jornalismo. Estou também ocupando agora a Secretaria de Comunicação e Marketing da UFC. Fui aluna aqui do curso, me formei aqui. Ou seja, né, toda uma relação de afeto muito grande com esse espaço. E agora, nesse último episódio, a gente vai falar especificamente do último período, que é entre 2015 e 2025. Estudantes que passaram por aqui nesse período vão conversar com a gente. Ou seja, gente que já terminou o curso há pouco tempo e gente que está aqui ainda cursando. Para rememorar, se você ainda não viu os episódios anteriores, vou deixar aqui, olha só com quem a gente teve o prazer de conversar. Com a professora Maria Elia Soares, Erotilde Honório e Inês Aparecida, minha parceira lá no podcast As Cunhãs. Essas 3 foram as entrevistadas do primeiro período, as primeiras formandas daqui do curso de jornalismo. Depois teve um episódio com a Ângela Marinho e a Regina Ribeiro, 2 jornalistas maravilhosas também. Em seguida, Neila Fontinelli e Kátia Patrocínio. Depois, um episódio com Érico Firmo e Cris Bonfim. Depois, a gente teve Mariana Lazari e Kilvia Muniz. Ou seja, gente, incrível, né? Assim, só gente maravilhosa. Então, cada um com mais histórias incríveis do que o outro, não dá para perder. Para a gente recuperar esse período mais recente, que assim, não é recente, mas já teve tanta mudança nesse período, a gente teve até uma pandemia no meio disso tudo, a gente convidou 3 rapazes, né? Porque já teve muita mulher nos outros, aí a gente decidiu chamar 3 rapazes para estarem aqui com a gente. O Davi César, o Davi Brandão e o Gabriel Bezerra. Sejam muito bem-vindos. E aí, antes da gente, de vocês começarem a falar, eu vou só apresentar rapidinho os 3, tá? O Davi César tem 26 anos, é natural de Fortaleza, jornalista formado aqui pelo curso, atua como repórter da TV Verdes Mares, é a carinha mais conhecida dos 3 aqui, já. O Davi Brandão tem 26 anos, é nascido em Caucaia, cursou o ensino médio no Colégio Maria Antonieta Nunes, no bairro Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza, e está no 8º semestre, me orientando, inclusive, estagiou na Rádio Universitária e lá na Secretaria de Comunicação e Marketing. E, por fim, temos o Gabriel Bezerra, que tem 19 anos, é natural de Fortaleza e é aluno do 4º semestre do curso. Participou da gestão do Centro Acadêmico de Jornalismo Ivonete Maia, de 2004 e 2025, e atualmente está no estágio na editoria de mídias sociais do Jornal Diário do Nordeste. Agora a gente vai começar o bate-papo. Quero agradecer demais, viu, meninos? Obrigada por estarem aqui, valeu mesmo. Eu que agradeço, Camila. Uma gigantesca. A primeira pergunta é a seguinte: como é que vocês decidiram cursar jornalismo? Como é que veio na cabeça essa ideia incrível de cursar jornalismo? É sempre uma dúvida. Assim, a escolha da profissão é difícil, né? Mas sim, como é que nasceu isso? Vou começar pelo Davi. Primeiro o Davi, depois o segundo Davi. Boa. Bom, no meu caso, eu tenho uma história que me marca bastante, né? Sobre como eu escolhi cursar jornalismo. Eu não tive uma rotina de estudos, porque eu não frequentava escola antigamente, quando eu era mais novo. E eu aprendi a ler dentro da minha casa, através de assistir jornais na TV. Eu aprendi a ler soletrando os GCs dos jornais. E escrever também da mesma forma. E aí, conforme eu fui aprendendo a ler, fui entendendo as notícias que saíam nos jornais, fui conhecendo jornalistas, eu acabei criando essa paixão e essa gratidão ao jornalismo, porque ele me deu a escrita e me deu a leitura. E aí eu decidi cursar jornalismo e escolhi, graças a Deus, a UFC. Que massa, que massa. Davi César, e você? Como é que foi? Primeiro, que história, viu?
novamente agradecer o convite, uma honra estar aqui, gigantesca. Isso que o Davi falou realmente é uma coisa que mexe com todo mundo, a questão do impacto do jornalismo, né? Que é muito fácil você se apaixonar por essa profissão, porque está na nossa casa todo dia, a gente lê, escuta, assiste. E o meu caso, assim, em relação a essa questão de ser impactado, foi semelhante, né? Desde muito criança, que eu gostava de acompanhar, a comunicação como um todo, não só jornalismo, mas televisão, ainda sou daquela geração que acho que está cada vez mais raro, o pessoal que já nasce mais depois, de crescer assistindo televisão. Então, assim, sempre curti muito esse universo. E aí, de escola, algumas iniciativas também ajudaram a fortalecer esse vínculo. Então, eu estudei na Parquelândia a vida toda e lá tinha uma rádio-escola, né, que a gente batizou de rádio interativa. Então, era a rádio dos recreios. A gente chegava, eu era um dos locutores dessa rádio, a gente perguntava as músicas que o pessoal queria e ia tocando na hora do recreio. Em paralelo, tinha também o jornalzinho da escola. Aí, assim, isso foi fortalecendo. Ensino médio já tinha muito claro na minha mente que eu queria realmente cursar o jornalismo. Então, até brinco que no Enem, por exemplo, não tinha segunda opção. Era só jornalismo. Não tinha, agora tá baba. E aí, assim, sou muito feliz com a minha escolha de profissão e tô nela. É bom, né? Se sentir realizado. Sim. E você, Gabriel? A minha história com o jornalismo ela é de muito tempo. Assim, eu tenho 19 anos, né? Então muito tempo é pouca coisa no meu período de vida. Mas eu queria fazer jornalismo desde a quinta série. Eu me apaixonei pelo jornalismo a partir do entretenimento. Porque eu fui uma criança que assistia muito canal fechado e eu gostava muito desses programas de música, né? Só que aí, a partir do ensino médio, veio vindo outras possibilidades, que foi a história. Eu sou apaixonado por história e coisas envolvendo política. Só que acabava que eu sempre retornava pro meu sonho, de certa forma, que era o jornalismo. E aí foi quando eu me deparei que, tipo, dentro do jornalismo eu podia tratar de história, podia tratar de política e ser tudo ao mesmo tempo. Essa versatilidade do jornalismo eu acho muito linda. E aí, no ensino médio, eu fui criando muito a questão do letramento racial e eu percebi que, às vezes, o jornalismo ele pode ser muito distante de pessoas específicas, sabe? Então, eu entrei no jornalismo para poder falar de tudo e poder falar com todo mundo de uma forma que as pessoas entendam, porque eu acho que nem sempre a gente precisa usar muitos termos ou algo do tipo para poder se encontrar dentro do jornalismo, sabe? E eu acho que isso também com o jornalismo, acho que por isso que eu decidi cursar o jornalismo. E o meu negócio com o jornalismo é lei de atração mesmo, eu pratiquei bastante a lei de atração. Passava em frente ao UFC e aí eu passava em frente à reitoria. Eu dizia que eu ia estudar na reitoria. Aí quando eu cheguei aqui eu descobri que, tipo, não tem como estudar na reitoria. Foi enganado. Exatamente. Era tudo bait. Eu não ia estudar dentro daquele palácio que é a reitoria. Eu tinha dessas também, viu, Gabriel? Eu me imaginava aquela questão da idealização. Eu, assim, início dos anos 2000, me imaginava de fonezinho de ouvido, nos jardins da reitoria, ouvindo um rock enquanto esperava pra aula começar. E eu era acostumado a ver a UFC da televisão. Então, quando eu vi a estrutura da UFC, quando eu vi os prédios, quando eu vi como tudo funcionava, até hoje, no 8º semestre, eu não acredito que eu tô aqui. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E eu acho muito massa a questão da lei de cotas, que eu passei pela lei de cotas, usei todas as cotas que eu tinha ao meu favor, usei ao meu favor, e eu passei no último lugar da lista de espera. Então, tipo assim, o meu negócio com jornalismo foi realmente lei da atração. Que tinha que ser. Eu achei que não ia passar no ano que eu fiz o Enem, eu passei direto no ensino médio, mas, tipo assim, como a lista de espera sai depois, eu não imaginava que eu ia passar no jornalismo, eu já tinha me frustrado. E eu mudei às 23h50 do último dia do SISU, então, tipo assim, eu acho que era pra ser mesmo, acho que a lei da atração funcionou. Deu certo aí. O que tinha que ser é. A gente vai voltar a falar de lei de cotas já. Mas aí, beleza, passaram, chegaram aqui, você já deu spoiler. Você chegou, achou que era na reitoria e descobriu depois que era aqui, do outro lado da rua, que é um pouquinho diferente. Sim. Mas quais foram as primeiras impressões que você teve quando você chegou no curso, Gabriel? Assim, eu estudei em escola pública, né? Assim, a UFC, ela tem um pouco essa vibe da escola pública, mesmo tantas pessoas da escola pública, às vezes, não chegando a frequentar a universidade, mas tem muito essa vibe de, tipo assim, você poder ser quem você é. Eu acho que eu já tinha essa noção de que, tipo assim, já não dava mais pra poder eu ficar me escondendo de certa forma. Então, eu precisava desabrochar pro mundo e a universidade trouxe isso. Antes a gente estava conversando sobre o Benfica. Eu me apaixonei pelo Benfica. Às vezes tem uma coisinha ou outra que a gente acaba com o pezinho atrás, mas, tipo assim, é literalmente um bairro que eu gosto de estar bastante pela boemia, porque eu acho que eu sou essa pessoa boêmia, eu gosto dessa alegria do fim de tarde, com um barzinho, com os amigos, sabe? Ou então do final de semestre, que é a cara de final de semestre isso acontecer. Então,
meio que eu sou suspeito e apaixonado, na verdade, pela essa universidade, por esse bairro que é o Benfica. E você, Davi César, como é que foi? Qual foi a sua primeira impressão aqui, né? Quando Olha, você chegou? Foi assim, foi um choque por alguns lados, por outros já esperava o contato que eu tive aqui. Em relação ao Benfica, foi um dos bairros que eu cresci por conta da casa do meu pai ser no bairro. Antigamente era, ele se mudou. E aí sempre tive essa coisa de vir no fim de semana comer na Praça da Gentilândia, passava pela UFC, então sempre tinha isso idealizado também em mente. E, inclusive, meu TCC também perpassa o Benfica, né? Eu falei a história do Hospital Mirei Lopes, ficou localizado durante décadas aqui no bairro. Bem aqui pertinho. Bem pertinho, né? Em frente ao CH3 praticamente. Isso. E assim, quando eu cheguei, qual foi o choque, né? Diferente do Gabriel, por exemplo, eu estudei a vida toda em escola particular. Então é aquela coisa da redoma que é real, que existe, né? Um protecionismo. São pessoas que são muito similares em relação a estilo de vida, a vivências. E quando a gente chega na universidade, essa ideia de universal, ela realmente está estampada na sua cara. Então, assim, chegar e ver, por exemplo, que os locais tinham uma disposição diferente. Na minha época era diretor acadêmico, agora é CA, não é? Isso. A gente chegava lá no DA, à época, e via o local grafitado, o pessoal assinava o nome na parede e fumava e tal. Isso foi uma quebra, mas ao mesmo tempo também foi um aprendizado, e uma das coisas mais ricas que eu levo desse primeiro contato e do desenvolvimento aqui na universidade foi o convívio mesmo com a diversidade, em todos os sentidos. Muito bacana conviver com gente diversa, trabalhar com gente diversa, e isso é necessário para tudo na vida, inclusive também para o lado profissional. Então, realmente foi um processo de amadurecimento muito grande. Eu sempre digo que todo mundo devia passar pelo curso de jornalismo. Todo mundo da UFC, todinha. Mesmo se fosse da engenharia, devia passar um semestrezinho aqui. Ia quebrar muita coisa, né? A pessoa ia ser transformada, ia ser diferente. Começa da semana 0. Né? Chegando aqui. Qual é o seu signo? Signo? Eu vim aqui pra estudar, é negócio de signo. Então, signo bacana quê? demais. Uma viagem. Maravilha, maravilha. você? Sinto saudades. Eu, no meu caso, eu tinha uma visão muito superficial da faculdade. Tinha aquela visão de faculdade que a gente via nos filmes americanos. Que eu ia chegar na faculdade e encontrar um monte de playboy, que ia sofrer bastante bullying, que não ia me adaptar às coisas da faculdade como eu deveria, que eu não ia estar preparado para entrar no ambiente da faculdade e ser um aluno aplicado. Só que eu cheguei aqui, foi uma experiência espetacular para mim, porque eu achei que ninguém ia me dar bola, e quando eu cheguei aqui no curso, no primeiro dia os alunos já me apresentaram tudo, especificamente uma amiga que eu considero bastante aqui no curso, que acabou de estar aqui antes da gente começar a falar sobre o jornalismo, que é a minha amiga Nadine. Ela me apresentou todo o curso, outros alunos, os professores também, como a professora Camila, que é uma professora que eu vou guardar para sempre no meu coração, até o dia que eu me formar e quando eu estiver dentro do mercado de trabalho. Então, o que eu tinha de expectativa ruim para a faculdade quando eu entrei, a UFC me tirou essa expectativa ruim completamente, e hoje eu posso dizer que eu não vivo sem a UFC. Eu costumo comentar que depois que eu sair, eu vou arrumar alguma outra coisa para fazer dentro da UFC para não ter que sair daqui, para não ter que me desligar. Porque eu amo esse lugar. A gente não se desconecta, não. É um negócio que uma hora ou outra volta. Volta. Você termina, aí você dá um comichão. Vou fazer... tem uma casa de cultura, vou lá fazer a casa de cultura. Tô nela, inclusive. Pronto, tô falando? Tô falando. Vou fazer um mestrado. Não, vou fazer um curso de especialização. Enfim, alguma coisa faz. Sempre tem uma brecha. Sempre tem. Né? Eu entrei no projeto de extensão, inclusive ontem teve reunião, eu descobri que depois que eu me formar, eu posso continuar no projeto. Pode. E daí eu falei, meu Deus, agora eu estou realizado. Essa é a minha chance, né, Davi? Que bacana, legal. Vocês já deram aqui algumas deixas, né? Então, o Gabriel falou aqui da lei de cotas, que foi instituída na UFC em 2012, a partir, né, e começou realmente a valer a partir do vestibular de 2013.
e que, de fato, transformou a universidade. A cara da universidade passou a ser outra. Eu sou professora aqui desde 2012, antes da lei de cotas começar a valer. Mas fui aluna aqui 2001 a 2004. Fui aluna de graduação, terminei minha graduação aqui, depois fiz mestrado também. E eu sei o quanto foi transformada a universidade pela lei de cotas, visualmente e concretamente, né? Então, eu queria saber de vocês, que realmente, por exemplo, o Gabriel passou pela lei de cotas, acho que o Davi também passou pela lei de cotas. Como é que vocês avaliam a implementação, a visão de vocês, e o Davi também, né? Uhum. Eu queria dar a opinião dos três. Vou começar pelo Davi César, que não entrou pela lei de cotas, entrou pela ampla concorrência. Isso. Fala um pouquinho da sua visão. Como é Eu que você acho sente? brilhante, eu acho necessário no nosso curso, sobretudo, é uma coisa que agrega demais em relação à vivência mesmo. E alguns dos profissionais mais brilhantes com quem eu convivo hoje no mercado são profissionais que vieram oriundos de lei de cota. Né? Pessoas hoje que não estão somente no Ceará, mas pelo Brasil todo. Enfim, essa questão Temos da até vivência... na Globo, lá na Globo News, Exato, temos. que eu troco figurinha direto. Então. Querido William Barros. Pô, William Barros é meu contemporâneo aqui da faculdade. Aí toda vez que tem uma entradinha que eu entro lá, William, tô te vendo, né? A gente troca figurinha. Temos, E convivemos aqui, inclusive, falando do William, num projeto que os próprios alunos criaram à época, que era o Medium, que era justamente essa questão do apoio por pares. E aí foi onde houve essa convivência muito grande entre todos os tipos de estudantes, de todos os tipos de semestre, quando a gente realmente via na prática o quanto essa questão da vivência, da bagagem, das diferentes experiências de vida realmente agregavam também no processo jornalístico, né? Para além das amizades. Davi, conta um pouquinho como é que foi a sua experiência. A minha experiência... Primeiro que eu não acreditava que eu fosse passar, mas quando eu passei, eu tive a minha vida transformada. E eu acredito que a lei de cotas ela é super importante, porque hoje, se eu estou aqui na UFC, é muito graças a ela. A lei de cotas, diferente do que muita gente fala, não tira o mérito do aluno em passar na universidade. Muita gente critica a lei de cotas, pessoas às quais eu convivo, motoristas que me trazem até a universidade, familiares até, que acham que se você não tivesse ido pela lei de cota, você não teria passado. Eu sempre defendo, porque graças à lei de cotas, hoje eu posso ser um excelente profissional, e a lei de cotas ela abriu portas na universidade que antes não eram abertas. A gente interpretava, como eu disse agora há pouco, a universidade como espaço de gente rica. Isso. De gente bem estruturada financeiramente, de gente de boa família. E a lei de cota acabou com isso. Não acabou, digamos. Ela diminuiu isso bastante. Hoje ainda temos muitas dificuldades na universidade, mas a lei de cotas ela já transformou bastante do que era antes para o que é hoje. Então, é mais do que necessário que a lei de cotas ela exista e que ela não só exista, mas que ela seja apoiada e amplificada. Porque graças a ela, assim como eu, assim como todos que entram pelas leis de cota, a vida dessas pessoas pode ser transformada através dela. Com certeza. E, Gabriel, fala também do seu ponto de vista, de quem entrou pela lei de cotas, e estando agora na universidade, como é que você enxerga a implementação? Eu concordo, assim, em certa parte com o Davi, mas eu também concordo com o fato de que ainda falta. De verdade. Essa conversa me remete muito a um papo bem sério que eu tive com a minha melhor amiga daqui, que inclusive a gente nasceu no mesmo dia, é uma coisa muito... Sempre falo isso quando eu falo dela. Mas a gente chegou na sala de aula, depois de um tempo de aula, depois de um tempo já que a gente estava aqui, a gente olhou um pro outro e falou assim, onde estão as pessoas negras dessa sala de aula? A gente tem a lei de cotas, mas, por exemplo, quando a gente chega na faculdade, a gente se depara com, tipo assim, pouquíssimas pessoas negras de verdade, assim. Eu acho que falta pessoas, eu acho que falta diversidade trans, por exemplo, é uma coisa que eu acho que precisa ainda ser debatida. Tem um certo espaço, mas eu ainda acho que esse espaço é muito pequeno para vasta quantidade de pessoas que tiveram seus antepassados sequestrados, que tiveram seus antepassados mortos, ou então que são mortos no seu cotidiano. Então, eu acho que ainda falta. Eu acho que, às vezes, a lei de cota precisa ter, por exemplo, numa banca, pelo menos, pessoas negras, né? Muitas vezes,
em algumas bancas não tem pessoas negras pra dizer se uma pessoa é negra ou não, ou algo do tipo, sabe? As bancas de heteroidentificação que você está falando, né? Exatamente. Então, eu acho que ainda falta o olhar de pessoas da classe para poder dizer, olha, isso é necessário e isso não é necessário. Porque outra coisa que também é muito difícil é essa questão da heteroidentificação. Você chegar, por exemplo, para mim foi muito difícil eu ter que gravar um vídeo me autodeclarando uma coisa que eu nem tinha certeza se eu era ou não. Porque eu fui me entender como pessoa negra parda dentro da faculdade. Quando eu comecei a ter vivências e tipo assim, nossa, isso aconteceu comigo também. E aí vem muito do que o Dev falou, tipo, essa convivência me ajudou a entender que tipo assim, meu Deus, eu acho que eu sou uma pessoa negra e eu acho que eu sofro racismo. E aconteceu uma coisa bem recente, assim, bem pessoal, mas que eu fiquei me questionando e foi muito importante ter o espaço da faculdade e eu ter esse letramento racial e essa carga de chegar pra minha amiga e falar assim, eu acho que eu sofri racismo. E ela diz assim, amigo, você não deveria achar, você deveria ter certeza, porque isso foi racista. Então, eu acho que falta muita coisa, mas é um avanço grande. Só que ainda a gente precisa caminhar, a gente não pode desistir. Eu acho muito bonita a forma que o Davi fala, porque ele fala com muita força e potência. Então, acho que a gente precisa continuar com essa potência, mas também pontuando o que falta, porque ainda falta muita coisa. Eu sinto falta de professores negros, sabe? Então, tipo assim, eu tive a primeira professora cotista negra agora, esse ano de 2025. Então, eu acho que ainda falta para poder eu me ver, falta para poder eu ter noção de futuro, eu me enxergar no futuro. Eu quero ver um jornalista negro na televisão e eu dizer assim, caraca, eu quero ser essa pessoa, eu me inspiro nessa pessoa. E eu acho que é isso. E é importante a gente não deixar morrer. Ah, já conquistamos muita coisa, tem gente preta na universidade, tem cota, acabou. Não, Exatamente. não acabou. Ainda falta muito É. a se conquistar. E só se conquista com luta. Porque se a gente ficar acomodado, acaba tudo que a gente conquistou de direito. Não, e acho que um elemento que falta, que aí é visível, é nítido, e a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação, é a acessibilidade. Porque, assim, beleza, temos as cotas para pessoas com deficiência, por exemplo, mas a universidade não está devidamente adaptada para isso. Outra questão é a própria permanência, né? Então, a questão da acessibilidade é um dos elementos de permanência, mas tem a questão financeira mesmo. Tem estudantes que têm mais dificuldades. Nesse ano passado, a universidade iniciou, para os ingressantes, o auxílio ingressante. Sim. Então, os cotistas agora entram com o auxílio ingressante, que é uma coisa importante para a permanência. Tem o restaurante universitário também. Enfim, tem algumas políticas, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês sentem também falta para essa permanência. E Davi, da sua época, o que você via que era mais difícil para os seus colegas também, assim, para se manter, para continuar estudando, né? Vou começar pelo Davi, Brandão. Davi, me fala um pouquinho do que você sente falta, dos problemas. Na questão de acessibilidade, eu sinto mais falta da estrutura mesmo. Porque, embora eu consiga permanecer na UFC, mesmo com as questões de acessibilidade sendo escassas, é difícil. Porque, às vezes, a gente quer se locomover para um local sozinho, não consegue. Tem muito calçamento, rampa fora de lugar. Você vê uma rampa e no mesmo local onde você está, do lado, você tem calçamento. Na questão de documentação para conseguir auxílio também tem muita burocracia. Às vezes a gente está atribulado com as coisas da disciplina, precisa entregar trabalho e ao mesmo tempo lidar com questões de burocracia para auxílio, a gente não consegue, a gente acaba esquecendo. Então falta muita coisa. Mas tem um ponto positivo. Tem um ponto negativo, que é as questões de acessibilidade, de muita burocracia, que às vezes não é resolvida. Mas aqui também tem muito acolhimento de alunos, de professores, de funcionários, e isso ajuda a gente a conseguir conviver dentro da UFC sem deixar a peteca cair. Boa. Questão de locomoção e de alimentação é sempre coisas que pegam, né? E que diferencia muito na prática, assim, para quem tem essa vivência de precisar se locomover de mais distante para vir à universidade. Questão de alimentação, tinha estudantes que já na graduação tinham o RU, assim, como realmente um espaço extremamente fundamental, porque distribuir aquele almoço por um preço simbólico. É 1,10 até hoje. 1,10 até hoje. Não sofreu diferença desde a minha época, não, então. Continua o mesmo preço. E isso para muita gente é ouro, porque é uma questão que ultrapassa, assim, os limites da universidade, né? É questão de sociedade mesmo. Você fazer um lanche na rua hoje é caro.
Você gasta R$10 para comer uma tapioquinha e um cafezinho. Complicado. E assim, é um dinheiro que, principalmente quem está ingressando na graduação, muitas vezes as pessoas não têm esse dinheiro e vão ter um alento, um alívio quando entram num estágio. E, ao mesmo tempo, mesmo no estágio, em muitas realidades, a gente vê, era uma realidade de vários colegas meus, tendo que compartilhar esse dinheirinho do estágio com a família também, para ajudar em casa. Então, questão de locomoção e alimentação no dia a dia era um dos motivos que eu via muito da galera reclamando mesmo e que vai surtir mudanças também no desempenho acadêmico. Não tem para onde ir. Afeta, né? Afeta muito. Afeta. Cansaço físico, cansaço mental, isso também. Se a gente se revela. preocupa em como vai se manter na faculdade, como a gente vai chegar, a gente não consegue pensar totalmente só no acadêmico. A gente precisa dúvidas. primeiro pensar em chegar, Sim. e se a gente chegar, se a gente vai conseguir fazer os trabalhos. Então, Isso. é bem... Fica em segundo plano, né? Fica em segundo plano. Eu acho que isso aconteceu muito comigo, assim, no primeiro semestre. Eu trabalhava e estudava. Eu era jovem aprendiz. Eu comecei jovem aprendiz em 2023 e eu entrei em 2024. Então eu fiquei, tipo assim, o ano todo de 2024 trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Teve a greve, o que deu um respiro no trabalhar e estudar. Mas é muito como o Davi falou, tipo assim, quando eu tenho que me preocupar em acordar cedo pela manhã e vir pra faculdade à tarde, tentar ter uma rotina saudável à noite, eu vou dormir meia-noite e tenho que acordar 5 da manhã no outro dia. Então acaba que eu não vou conseguir focar, eu não vou conseguir dar o meu melhor nas minhas aulas, mas eu vou tentar, porque só de estar aqui já é um ato muito político. E da minha escola, eu acho que poucas pessoas passaram na faculdade pública. E uma coisa que eu tenho muito é a cobrança. Ela é horrível às vezes, mas também ela me ajuda muito a persistir. Eu acho que dentro da acessibilidade, como você falou, Camilo, tem coisas que, tipo assim, fazem a gente ficar na faculdade mesmo ela não sendo o melhor lugar pra gente nesse momento. Como o Davi falou, os professores, como os meus amigos, minhas amigas, os espaços de convivência. Tem muitas dificuldades, questão de alimentação, questão de passagem. É muito difícil, às vezes, você... Por exemplo, eu moro a 15 quilômetros daqui. Todo dia pegar um ônibus, tipo, 40 minutos, 1 hora, é muito complicado. Tem engarrafamento, tem o perigo da noite, porque é um curso que é tarde e noite. E aí, acaba que tem isso. E as pessoas têm que acabar se dividindo entre trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Antes do período de estágio, porque eu não estava no período de estágio, eu estava no primeiro semestre, então, tipo, eu não sabia nem como funcionava a faculdade, mas eu precisava ter as minhas coisas e eu precisava não sobrecarregar os meus pais de certa forma. Então, comecei a trabalhar muito cedo para poder já conseguir essa estabilidade, de certa forma. E aí, com o tempo, eu percebi que não estava me ajudando e tive que parar. E todas essas questões afetam também uma coisa importantíssima, que é saúde mental. Sim, né? Que é uma verdade. discussão que tem sido cada vez mais batida, mas porque precisa ser mesmo. Essa questão Exatamente. do acolhimento, essa questão do acompanhamento também, que é um luxo para a maioria das pessoas, é você conseguir ter Com uma certeza. terapia, um acompanhamento psicológico. Então, acho que aqui, isso dentro do ambiente universitário também tem que ser Faz observado. falta, né? Sim. Sim. E você lembrou uma coisa muito importante mesmo, essa questão da saúde mental entre universitários é pesada, é um período difícil, é um período de descobertas, é um período, né, da cabeça estar muito mexida, de muita cobrança, de Exatamente. muita incerteza, você não sabe o que vai ser o seu futuro, né? É muita coisa. Sim. E tem as cobranças, tem os trabalhos para entregar, né, Davi? Tudo isso interfere. Eu, por exemplo, sou muito pressionado pela minha família porque eles querem que eu me forme logo. E eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo que eu preciso entregar para se formar no dia que eles querem. Então, eu sou muito pressionado. Eu sei lidar com essa pressão, eu não me afeto tanto, mas tem pessoas que não têm a mesma estrutura mental. Então, é importante pensar em todos, em cada caso. Sim. Aí, gente, vamos falar um pouquinho desse tempo que é tão tecnológico. Vocês, né, já nasceram num período... Já nasce mexendo no celular, Já né? nasceram... exatamente. Vai na televisão, bota a mão assim pra ver se roda. Isso é maravilhoso. Meu filho fez isso, gente. Uma vez foi muito engraçado. Eu falei, comecei a rir, meu Deus do céu. E Quando pensou eu que era vejo uma touch. casa sem internet, sem televisão com internet, eu já fico, como assim? Como Acho vive, estranho, né? né? Como vive. É sério, é muito. Vocês, né, são muito tecnológicos. E agora o negócio está assim, acelerando. A gente agora tem esse negócio de inteligência artificial e Sim. tudo mais. E no jornalismo é muito impactado, né? O jornalismo, de modo geral, é muito impactado porque, enfim, a gente está falando de uma área com
poucos recursos financeiros, né? As empresas de comunicação têm dificuldades financeiras e aí vão sempre para o mais fácil, né? Então, se puder substituir um ser humano por um robô, né? Vão fazer isso facilmente. Mas fora isso, continua tendo mercado, enfim, as coisas continuam existindo. Eu queria saber como é que vocês estão sentindo a presença da IA, das ferramentas tecnológicas, porque também tem muita coisa boa, gente. Não dá para negar, né? O Davi César estava falando de decupagem. Assim, explica para o povo que está ouvindo, que está assistindo a gente, como é que era quando você fazia entrevistas com pessoas, o que você tinha que fazer e agora o que a IA ajuda a fazer? Então, processo de decupagem que é importantíssimo no jornalismo, porque é a seleção daqueles melhores trechos que vão efetivamente entrar numa edição final. Né? Das entrevistas. Você entrevista a pessoa. De imagens, muitas vezes também. E aí, na minha época de graduação, a gente relembrando aqui antes de começar a gravar, que eu, decupando entrevistas para séries especiais, para TCC, eram horas de áudio que a gente tinha que ouvir tudo no fonezinho de ouvido, digitar palavra por palavra, e eu achava um saco. Era uma das coisas realmente mais sacais que precisavam ser feitas em universidade, porque era aquela coisa assim, em universidade e no trabalho também, porque era aquela coisa cansativa, física, né? E hoje em dia, com IA, com recurso mesmo, em aplicativo de mensagem, a gente consegue subir um áudio e ter aquela transcrição automática. Minha gente, o que isso mudou na vida do jornalista? E aí eu acho que é independente de geração, viu? Porque eu vejo gente da lista aí, viu? Da lista honrosa da UFC de outras décadas, que hoje se aproveita muito dessa tecnologia, que mudou o dia a dia, né? Quem sofreu sabe o que é isso. Dá-se um jeito de aprender esse negócio aí. Aprende. Vai se virar aprender. Verdade. Tiveram que andar pra gente correr, pelo visto. Mas, Davi, assim, só aprofundando um pouquinho, já que você está no mercado já. Fora essa questão da transcrição, né, da decupagem, no que mais está sendo impactado e o que você avalia de um aspecto positivo e negativo das tecnologias? Camila, uma das coisas que eu posso destacar aqui é o próprio processo de apuração. E aí dá pra gente até fazer um balanço, um contraste em relação a isso, porque essas ferramentas, em grande parte, vieram para ajudar, principalmente na questão da velocidade. O ritmo tecnológico, ele muda tudo. O ritmo de vida e o ritmo jornalístico também. Então, hoje há uma pressão muito maior em entregar a informação em tempo real, em entregar a informação de um modo mais rápido possível. Por um lado, as ferramentas vieram para ajudar. Então, hoje, no processo de apuração, a gente utiliza um WhatsApp para ter acesso àquela imagem no momento em que acontece. A interação, a interatividade com o público muito maior, que permite também com que o próprio público... Antigamente não existia, gente. Não existia, exato. Era muito... Assim, era exceção, né? Isso. Na rádio, no máximo, né? Isso. Você tinha um ouvinte ligando, né? E hoje a gente vê em todas as mídias, sem exceção. Por outro lado, é onde vem o contraste, o balanço. A gente tem que também tomar cuidado, enquanto jornalistas, para não deixar todos os processos se automatizarem. Então, é importante o olho no olho. É importante a apuração no local, e eu acho que ela nunca pode ser substituída 100% por um processo tecnológico de apuração. A apuração é o que eu destaco, então. Isso, perfeito. Agora vamos para os meninos que estão aqui na faculdade. Vocês já aprenderam que não pode mandar o ChatGPT fazer a tarefa, né? Vocês já aprenderam isso. Me contem como é que vocês estão lidando com isso aqui nessas práticas. Tu no estágio, Gabriel, como é que tá? Rapaz, o Davi tava falando aí, eu tava assim, meu filho, é desse jeito mesmo, como pode, né? Esses dias eu me deparei com uma situação muito louca. Eu tava no trabalho, e como eu trabalho com mídias sociais, tem muito esse negócio da demanda, tipo assim, as pessoas querem algo viral a todo momento, no caso não os meus gestores, mas sim o público, porque a gente tá acostumado com esse cotidiano. Então, eu me deparei com um vídeo de um meninozinho, que ele tava no elevador, e ele estava orando pra poder sair do elevador. E aí, tipo assim, a gente achou a coisa mais linda, tipo assim, meu Deus... Que vídeo ótimo, vai ser ótimo pra algum viral, algo do tipo. E aí, quando a gente vai ver os comentários, era IA. Tipo assim, um vídeo super realista, era câmera de segurança. Então, tipo, a imagem tava embaçadinha. Ele tava com voz de choro, então, tipo assim, a voz robotizada se disfarçava muito. E eu já tinha enviado, tipo, pra pessoa que solta o vídeo. E aí ele falou assim, Gabriel, acho que o teu vídeo é IA, o vídeo que você mandou. Aí eu assim, como assim esse vídeo é IA? Aí eu, pera aí que eu vou conferir. Fui no TikTok, abri os comentários, porque eu tinha visto esse vídeo no TikTok. E tava lá, gente, esse vídeo é IA. O tapete se mexe quando a porta do elevador abre. Linha específica some quando o garoto chega perto dessa linha. E eu, meu Deus, foi tipo assim, tão nítido que era real. E aí eu fui enganado pela IA no ambiente de trabalho. E aí eu entrei em um site, tipo assim, descobri se IA se o vídeo é IA ou não. E aí, tipo, coloquei o vídeo lá, e aí, tipo, 93% desse vídeo é feito por IA. E aí acaba que eu fico pensando
em como que a gente vai ter que ver nesse processo de checagem, que já é uma coisa que a gente aprende na faculdade, eu acho que é por isso tão importante a questão da formação no jornalismo, que é uma coisa que a gente precisa, tipo assim, colocar a todo momento. É importantíssima a formação no jornalismo, porque vem a checagem, vem a apuração, e eu vou saber se aquilo é verdade ou mentira, e eu não vou colocar nada que seja mentira pro público ver. Sim. Então, tipo assim, tem que ter esse cuidado, como o Davi falou, por mais que tenham partes muito otimizadas. Não, professora, não usa o IA pra fazer atividade. Tá bom, Tá às vendo, vezes, uma vez ou outra, pra fazer um negocinho. Vai ajudar mas só pra fazer um uma pouco, graça, sabe? Só pra dar um tchan, às vezes. Então, Gostei. Um tchan, né? aquela amiga que quer diminuir as coisas. Né? Mas eu acho que tem essa ajuda, mas também a gente tem que ter esse negócio da checagem, que já é um quesinho do jornalismo, que é aquela malandragem que o jornalista tem, que sabe fazer muito bem, porque a gente aprende isso na faculdade, a gente sabe fazer isso. Então, por isso é tão importante, tipo assim, certificadinho, né? Aquele negócio que a gente tá no debate aí um tempinho. Depois eu conto uma história que não necessariamente IA é o problema, tem outras coisas também. Davi, como é que você tá lidando com essas novas tecnologias? Cara, ele tava falando a respeito dele ter sido enganado pela IA. Agora, ainda tá dando pra perceber que é IA. Exato. Mas vai chegar um tempo, que eu não dou, acho que uns 4 anos, que não vai dar pra perceber. Como é que a gente vai lidar com isso? E tem também a questão da descredibilização do jornalismo. Hoje em dia, qualquer coisa que tá na internet, as pessoas que não entendem do assunto tratam como verdade. Então, imagina uma fake news, que já tá acontecendo, mas em nível maior daqui pra frente, uma fake news produzida por IA. Imagina aí o trabalho que a gente, como jornalista, não vai ter para desmentir essa fake news, e até a gente desmentir já vai estar espalhada por aí e não vai ter mais volta. Então eu tô lidando com bastante medo, porque no mercado de trabalho hoje em dia já tá difícil. Imagina daqui para frente quando a inteligência artificial evoluir ainda mais. Então eu tô com bastante medo a respeito dessa temática, mas a gente tá aí para lutar. Porque o jornalismo ele sempre foi difícil. Não é possível fazer jornalismo sem um conflito. Então a gente vai viver sempre nesse conflito e a gente precisa estar preparado para lidar com eles. Mas eu estou lidando com bastante medo e apreensão sobre esse tema da inteligência artificial. Eu tenho um pouquinho menos de medo, eu sou um pouquinho mais otimista, porque eu acho que o que o Davi César falou é muito verdade. A gente não vai poder abrir mão desse olho no olho, dessa apuração real, dessa relação com as pessoas. Só se a gente abrir mão disso é que o jornalismo vai para o buraco. Aí esquece, aí pode botar só IA. Porque, assim, criação de pauta, pensar numa coisa diferente, numa abordagem específica para uma coisa para outra, ir atrás de fontes diferentes, isso é só gente tem que faz. Coisas que a IA não sabe fazer e a gente tem que entender isso. Não então, vai fazer. tipo assim, a gente vai ter aquela pauta específica, a gente vai atrás de uma interseccionalidade, a gente vai para um ladinho bem específico. A IA não, ela pode ir muito mais pro geral, ou então não ter o negócio do humano, não ter o negócio do sentir. Isso. Porque o IA não vai saber fazer um texto com sentimento, não que faz. vai fazer uma pessoa se emocionar. Não muito faz. diferente. Emoção, Relevância. relevância, Humanidade. impacto, humanidade. Então, então, nesse aspecto, é o que eu acho... E, assim, pensando em todas as transformações tecnológicas pelas quais o jornalismo já passou nos últimos anos, que desde tinha um jornal ali preparado no linotipo e tal, e foi mudando, e foi para as placas, né, de impressão, não tinha computador, era na máquina de escrever, e isso foi sendo alterado, surgiu o rádio, surgiu a televisão, e sempre se achava, vai acabar tudo. Já mataram o rádio umas 50 vezes, a televisão foi morta, coitada, também. E agora ela está renascendo. E todos sempre continuam, né? Então, e nossa profissão... E se transformam também, né? Sim. E eu acho que, pelo contrário, agora a nossa profissão talvez se torne mais relevante, porque é o que vai dar credibilidade. É isso que está falando de descredibilizar, é que é o problema. E aí entra o problema do jornalismo feito no automático. O que acontece? Esses dias mesmo, eu passando aqui no Instagram, vi uma publicação de um jornal daqui, do Ceará, não vou falar o nome para, enfim, não vou esculachar o coitado do jornal, mas pegou um vídeo que mostrava o João Pedro Stedley, que é o líder do MST nacional. Eu não sei nem se ele está como líder mesmo, ou se ele é honorário, enfim. Mas era ele chegando pelo aeroporto de Fortaleza
e sofrendo vaia, sendo xingado, seu comunista, não sei o quê, e sendo recebido por uma mulher, enfim, tinha uma mulher do lado dele. E na notícia aparecia assim, como se fosse agora que João Pedro Stede ele é hostilizado no aeroporto de Fortaleza, é xingado de comunista, volte para Cuba, não sei, essas coisas todas. Eu falei, mas que coisa esquisita, foi isso agora? Como é que pode? Aí eu fui olhar. E dizia que era ele ao lado da esposa. Aí eu olhei, eu conheço a mulher que estava do lado dele, que estava recebendo ele. Professora Erotilde Honório, aqui da UFC, aposentada. Certo? Eu falei, ela não é esposa dele, talvez ela até gostaria. Não sei se é o caso. Mas, tipo, não era. Aí, eu fui atrás de ver esse vídeo de quando era. Era de 2015, era de 10 anos atrás. O vídeo. E estava sendo colocado, postado como se fosse agora. Então, não era IA. Foi um problema de alguém que postou isso em algum local e o jornalista viu e achou que era de agora, não checou, não verificou se era real, assim, se era de agora, e postou uma desinformação. Sim. E aí você tem o nome de um jornal mesmo, nisso tudo, porque as pessoas confiam no jornal. Isso. É uma referência. Então, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Aí eu até escrevi no comentário, isso não foi de agora, isso aí é de 2015. Vocês têm que corrigir. Aí o jornal me respondeu, mas está todo mundo publicando. Ué? Aí o jornal vai fazer isso, vai reproduzir dessa forma. O estagiário lá, sei lá. Sempre a culpa do estagiário. Né, gente? Não foi. Às vezes o estagiário é o mais atento, né? Exatamente, às vezes nem foi o estagiário. Mas é sério isso. Então, esse cuidado com a informação, a gente vai ter que ter muito. E a IA, ela vem, beleza, vai nos ajudar. Eu acho que a gente tem que aproveitar para nos ajudar mesmo. Mas esse toque humano é insubstituível. A gente tem que preservar isso. A gente tem que manter. Sem preguiça. Indo atrás das histórias. Boas histórias. Né? Acho que é isso, Davi. Com certeza, Camila. E é equilibrar a pressa com a técnica, né? Porque, às vezes, a pressa é o que vai causar esse tipo de situação, né? A pressa por causar impacto, a pressa por gerar engajamento, principalmente nesse contexto de rede social, que você tem aquela interação em tempo real, vê o número de curtidas subindo, e realmente o tempo de postagem é fundamental para aquele material ter sucesso ou não, mas sem sombra de dúvidas, o quesito técnico de credibilidade, de precisão na informação, ele tem que ser prioritário. E uma coisa que comprova isso é muitas pessoas, tipo assim, vê alguma coisa no Instagram e vai em tal portal pra poder ver se é verdade ou não. Então, tipo assim, o jornalismo ainda tem uma credibilidade muito forte. Por mais que não pareça para algumas pessoas, mas ainda tem uma credibilidade. As pessoas checam no jornal, veem se tá passando na televisão. Então, tipo assim, a todo momento é checado em pelo menos uma parte do jornalismo, eu acho. Eu sou um esperançoso também, até retomando aquilo que a gente estava falando de inteligência artificial, de tempos mais sombrios que a gente pode estar passando. Eu me sinto esperançoso em relação ao jornalismo ter uma retomada de relevância e de mais credibilidade ainda, e até mesmo na redundância. E vou citar um exemplo, essa coisa de fact-checking, né? É uma redundância que ela teve que ser necessária, né? Porque o jornalismo ele já é, por essência, uma checagem de fatos. Mas a gente precisar reafirmar essa questão da checagem de fato, nada mais é do que reafirmar um compromisso com a verificação daquela informação. E na pandemia isso foi mais do que nunca visto, né? Como o jornalismo foi fundamental para bater informação errada, para bater desinformação, pessoal fazendo caos aí em rede social. Se a sociedade como um todo, o cidadão, ele precisa se educar em relação à mídia, porque hoje ele é um agente de mídia muito forte também. Tem gente com muito poder sendo influenciadora, tendo milhões de seguidores e precisando informar com precisão. Imagine o jornalista formado. Imagine o portal de notícia, o veículo de comunicação que seja, né? Muitos criticam o jornalismo, mas na época da pandemia, por exemplo, como o Davi falou, a primeira fonte para a qual as pessoas recorriam era o jornalismo, para saber se era verdade aquilo que falavam, para ver declarações do presidente, para ver declaração de ministro. Isso. Então, ainda temos alguma credibilidade, mas também há muitas pessoas que deixam essa credibilidade de lado e focam em notícias de rede social, que às vezes não têm a devida preparação para informar as pessoas. Sim, sim. Isso é
É real e a gente tem que encarar isso, e é isso. É com persistência, com bom jornalismo, que de repente a gente consegue conquistar novos leitores, Sim, novas exatamente. pessoas enfim, precisam consumir, né? Eu sempre acho a informação de qualidade, ela dá autonomia, ela torna a pessoa mais cidadã. Né? Exatamente. Porque ela tem condição de tomar decisões na vida dela. Sim, né? sem dúvida. Isso que é importante. Conhecimento no geral, né, Camila? Conhecimento Tipo no assim, geral. torna as pessoas independentes, É. saber o que elas querem Exato. e se posicionarem. Eu acho isso muito lindo. E o jornalismo ajuda bastante nesse quesito. Aí, entre o que vocês veem na faculdade e o mundo real, os três aqui, assim, os dois já passaram por estágio, o Davi César está no mercado, porque assim, o curso de jornalismo, o jornalismo mudando o tempo todo, tempo várias inteiro. coisas, tecnologias, não sei o que, tarará, a gente fica tentando atualizar currículo e tudo, mas é lento o processo, né? Às vezes não acompanha. Não né? acompanha. E aí, qual é a sua visão sobre, assim, qual foi o choque, talvez, né? Entre o que estava circulando aqui no curso, que você estava aprendendo, e o mundo real, e o que foi útil do seu aprendizado para a aplicação no mundo real, assim, do mercado? Sim. Eu estudei numa época em que a ementa ainda estava desatualizada, Sim. né? Houve uma atualização mais recente, que deve ter uns 2020. 5 anos. É. Pronto, 2020. Eu estudei aqui na ementa ainda de 2011, se eu não me Foi. engano. Então, muita coisa ainda era desatualizada. Era um foco muito grande em formatos que já não eram tão atuais para o jornalismo que se praticava. Então, não vou dizer que houve uma dificuldade de adaptação no mercado de trabalho, mas isso principalmente por conta das pessoas que fazem a UFC. Porque embora a ementa fosse desatualizada, os profissionais, na sua maioria, não eram. Então, existia um esforço muito grande dos professores em fazer essa atualização. E aí, uma palavra-chave para mim, para além das disciplinas convencionais, é projeto de extensão. Foi fundamental para mim. Foi cria de vários Você foi do grupo, né? do grupo. Seu filho, né? Era meu filhote. Deus o tenha. Deus o tenha. Foi um projeto Deus de o tenha. extensão. Morreu. Morreu. Jaz aqui, grupo. Aqui Não, já eu tive que dar fim ao bichinho. Mas era um projeto bacana mesmo. Assim, os meninos não tinham muitas oportunidades de fazer produções em vídeo, né? E o grupo era para isso, para ter essa chance de produzir vídeo, né? Com toda certeza. E foi esse contato do grupo e um dos que mais me ajudou na inserção do mercado de trabalho. O primeiro estágio que eu tive, a primeira oportunidade, foi como editor de vídeo. Oi. Da já extinta marca, né? TVDN, né? A TV do Diário do Nordeste, né? Então, foi por conta do grupo, Olha aí. da aprendizagem que eu tive na prática. Era muito legal, né? Porque Muito. os alunos, assim, quem participava aprendia uns Sim. com os outros. Então, não era uma Sim. professora ensinando, não. Um já sabia editar, ensinava para o outro. Exato. E aí, ia passando, porque eles faziam um rodízio de tarefas. É. Então, isso é fantástico. Contato com gente de vários semestres. Na minha época, enquanto a Camila estava licenciada, Rafael Rodrigues e a Nayana foram os mentores do grupo, Isso. ajudavam bastante e, assim, davam os caminhos, né? Mas, como você disse, os estudantes que realmente se orientavam, se ajudavam. Eu aprendia com quem era do oitavo, do Isso. quinto semestres, e aí ia reencontrando essas pessoas no mercado de trabalho. Então, essa vivência... Esse é o conselho que eu dou para qualquer estudante que me pede algum conselho. Realmente apostar em projeto de extensão, para além da vivência da disciplina, porque uma coisa vai complementando a outra, né? Isso. Davi, como é que você está sentindo, assim? Você sente essa diferença entre o que está aprendendo na faculdade, aqui no curso de jornalismo, e do que você está vendo aí que pode ser o mercado? Você acha que tem uma correspondência? A principal diferença é que aqui a gente tem a liberdade de poder fazer as nossas pautas. E no mercado de trabalho, muitas das vezes, a gente não vai ter. A gente tem aquela vontade de fazer aquela determinada pauta, aí a gente não consegue fazer. Às vezes a gente quer implementar, por exemplo, algo que eu gosto bastante, sobre esporte. E não tem como fazer, porque às vezes não é aceito. No mercado de trabalho vai ser isso. A gente muitas das vezes vai lançar a pauta, a pessoa vai falar, interessante, mas não dá para fazer. E aqui na UFC... a gente tem a liberdade de fazer a pauta que a gente quiser, desde que tenha a consulta correta, né, para checar informações, a gente é bem instruído e isso é bastante importante. E sobre o que o Davi falou de projeto de extensão, atualmente estou em 2, que é o Neomarcha e o Cocultura, que lida com questões da sociedade, a questão LGBT, questões culturais da cidade de Fortaleza, talvez até do Brasil. A gente se aproxima mais de outras culturas, de outras vivências, e o projeto de extensão nada mais é do que isso, da gente sair do ambiente da universidade
para ir para a sociedade, para ver como tudo funciona. Não ficar somente preso dentro das 4 paredes da universidade. O projeto de extensão é importante por conta disso. E o mercado de trabalho, ele é cruel. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas, mas nunca perder aquela vontade de, na primeira brecha que aparecer, a gente jogar nossa pauta e fazer o que a gente gosta também. Legal. E você, Gabriel, o que você está sentindo no estágio, né? Que você está fazendo, a diferença? Sim. Enquanto o Davi falava, vinha uma coisa... Os dois Davis falavam, né? É, Enquanto os dois Davis os falavam, dois vinha muito na minha cabeça uma frase, né? Que é aquela, lute como um professor. Porque o Davi falou que os professores ajudaram muito nesse processo. Hoje em dia nosso currículo tá bem melhor, assim, Davi. Não tá tão antigo, tipo 2011, é o de 2020. Mas a gente ainda tem o impresso. O impresso, ele... Jaz aqui impresso, ainda não. Vamos ver, né? E... Rapaz, mas o impresso existe. Existe, é. não. Talvez, vem aí. Não, mas tipo assim... Além do impresso, a gente aprende muita coisa nessa cadeira em específica do impresso. Então, tipo assim, por conta dos professores, as cadeiras se tornam bem atuais, com temas atuais, tratando de coisas bem interessantes. Então, acho que os professores ajudam muito, de verdade. Obrigada, Camila, inclusive. Não foi minha professora ainda, mas, tipo assim, você é professora, entendeu? Tipo, já é uma forma de agradecer. Não deixa o impresso morrer, não deixa o impresso acabar. É, exatamente. E aí, lembrando dos projetos de extensão, atualmente participo só de um, né, saí do Neomarcha, eu era coordenador sonoro do Neomarcha, inclusive. Então, eu acho que a diversidade, lembrando do que eu falei no começo, tipo assim, a diversidade do jornalismo me apetece muito, principalmente porque eu participo de um projeto que trata de jornalismo esportivo e outro sobre causas sociais com pessoas LGBTs, então eu misturo os dois às vezes. Por exemplo, teve uma pauta que eu falei do Cangueiçeiros, que é um time de futsal, que é só formado por pessoas LGBTs. Então, de certa forma, a minha pauta rendeu dentro do esporte, dentro da sociedade LGBT, e tá aí rendendo. Então, eu acho que, além de lutar como professor, a gente luta como um jornalista também, porque a pauta não deu certo dessa forma, mas eu vou tentar encaixar minha pauta de outro jeito, com o meu jeitinho malandro de jornalista. Eu acho que é assim que funciona e acho que é assim que eu tô aprendendo com meus professores. Do ideal e do que eu consigo fazer agora. Eu acho que é isso. O importante é não desistir das pautas. Exatamente. E não se autocensurar também, que é uma coisa que a gente nunca deve perder, é o vigor. Sim. Né? Mesmo que você ache que a pauta não vai passar, mas coloca a tua opinião. Exatamente. Às vezes o teu editor te apoia. Se posiciona. Isso. Em geral, editores gostam quando chegam propostas de pauta, sugestões de pauta, boas, já bem desenhadas. Assim, em geral acontece. Claro que não vai ter disponibilidade o tempo todo de fazer aquela pauta. Às vezes o editor está com outra ideia, precisa que o repórter vá cumprir outras coisas. Mas pode acontecer. Então, é isso, é não desistir. Sim. Assim, busque já deixar a pauta mais redonda, já com fonte, já Como projeta diz o assim. cearense, bem mastigada, né? Mastigadinha, exatamente. Já pensando nas imagens, assim, né? Se for TV, olha, vai ser desse jeito, a gente faz imagem assim, assado, entendeu? É isso. Muito importante para quem quer Vende assessoria bem, também, né, bem. Camila? Quem quer assessoria tem que pensar nisso. Para qual veículo você está vendendo, Isso. qual é a Exatamente. necessidade daquele veículo e Isso. quais são as demandas também daquele veículo que você está vendendo. Exatamente. Isso ajuda a formatar uma boa pauta também. Com certeza. Então, de todo jeito, é isso. Sinta-se um pouquinho vendedor. Um vendedor Tem que ter a daquela lábia. pauta. Esse processo de negociação, ele vai de fora para dentro, vai acontecer internamente, Isso. vai acontecer consigo mesmo, né? Isso. Aqui na cabeça, então é o tempo inteiro. O tempo todo. Agora, pensando aqui um pouquinho nas relações que vocês estão construindo na universidade, o Davi César já saiu e pode falar um pouquinho que, assim, a gente carrega para a vida, né? Ah, sim. É o tempo todo encontrando as pessoas com quem a gente estudou. É um negócio, assim, louco. Mas Eu moro até com uma, viu, Camila? Oi. Então, é difícil a gente dar casa com esse povo. Ave Maria. É um negócio difícil. Todo dia acordo, vejo uma. Então. Olha aí a minha colega do grupo. Estamos há 8 anos juntos. Olha que negócio difícil, né? Mas o Gabriel participou, inclusive, do centro acadêmico, né? E que agora é o centro acadêmico Ivonete Maia. Gente, achei tão Exatamente. maravilhoso que vocês escolheram o nome da Ivonete. Coisa linda, né? Eu achei espetacular, porque geralmente são homens, né, Sim. que nomeiam tudo. E a Ivonete foi muito importante para a UFC, para o Exatamente. jornalismo cearense. A gente pensou muito em representatividade quando a gente escolheu a Ivonete, na verdade. Porque ela também era uma mulher sáfica, então, tipo Sim, assim, sim. tem muita representatividade envolvendo ela. E o nome Caim também carrega Adorei. muito peso. Então, eu acho que
foi muito significante, sabe? Foi demais, gente. Não, foi maravilhoso. E fala um pouquinho das relações sociais que você está construindo aqui dentro, Gabriel. Então, a partir do movimento estudantil, a partir dos grupos de extensão, dessas outras relações, como é que você está construindo isso? Assim, enquanto vocês falavam, eu gosto de pensar bastante enquanto as pessoas falam. Fortaleza já é um ovo. A comunicação é a gema. É verdade. Eu Excelente colocação. Exatamente. E o jornalismo é o ovo de codorna. Então, tipo assim, eu acho que você conhece muita gente. A todo momento, você, tipo assim, tá aqui na UFC e quando você chega no estádio, você fala assim, meu Deus, essa pessoa tava no quadro do corredor da minha faculdade, agora ela é minha editora. O caso da Mariana Lázari, por exemplo. Tipo assim, Exatamente. quando eu vi ela aqui no corredor, eu, tipo assim, meu Deus, essa pessoa é da UFC. E aí quando eu vou ver, tipo assim, muita gente de onde eu trabalho é da UFC. E eu acabo conhecendo muita gente e as minhas amigas também, né? A gente tem um vínculo muito forte com esse negócio de calorada, entender a dificuldade um do outro. A gente acaba se tornando família, eu acho que é isso, literalmente a palavra. A gente tem o grupo do CA, e aí o CA virou outra família. Aí tem as minhas amigas do meu semestre, que são outra família. Amigas que eu fiz no trabalho, que se torna outra família. Então essa gema vai cada vez ficando menorzinha, enquanto eu conheço a Camila conhece outra jornalista, que conhece outra jornalista, que no final vai ligar a mim de novo. Então é um ciclo muito grande, eu acho um ciclo muito bonito também. E um ciclo de pessoas que se apoiam, eu acho que muito por entender a luta um do outro, o cotidiano um do outro. E uma coisa muito bonita que eu vi na redação foi que a minha editora me dizendo que as pessoas que estão agora à frente, elas entendem o jornalismo de outra forma, de que ele não precisa ser um jornalismo tão cansativo, que sobrecarrega. Então tentam sempre entender o lado dos novos jornalistas que estão entrando, vão com calma, vão com paciência. Uma coisa que o Davi falou que eu fiquei muito na minha cabeça foi do celular, por exemplo. É hora de desligar o celular e focar no que eu estou fazendo, porque senão não faço. E, tipo, por exemplo, o primeiro contato que eu tô tendo com o jornalismo é agora, nesse trabalho, assim. Então, acaba que eu fico muito animado fazendo as coisas, esqueço até de comer, e aí eu fico tipo, meu Deus, eu tenho que lembrar que o burnout existe, o burnout tá aí, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, faço terapia há 2 anos, então eu tenho momentos de reflexão sobre isso, falo com isso com a minha terapeuta, fica a dica, inclusive, é, tipo, muito importante, de É verdade. legal que você tá fazendo isso desde o início, viu? Porque trabalhar com rede social, trabalhei durante um tempo, realmente você não para. Sim. E mistura muito a questão do trabalho com a satisfação, com o prazer pessoal, né? Exatamente. Então, você pensa que não está trabalhando, mas vê um vídeo interessante, já pensa isso como pauta, 11 horas da noite, no fim de Exatamente. semana. Então, realmente é muito necessário você desligar. Porque uma das coisas que veio com esse celular, com a mobilidade cada vez maior, é de você não desligar do trabalho, né? Exatamente. Ter o tempo inteiro alguém falando contigo, né? Ou informação que não para de circular. E meio que você se sente obrigado a responder, e aí você entra nesse ciclo de obrigação, que na verdade não é obrigação, é criação social, Isso. e você fica tipo, meu Deus, tenho que trabalhar, ou então quando você não trabalha o suficiente, você não se sente importante o suficiente, e acaba que entra nesse looping vicioso, e aí fica nessa dificuldade do jornalismo. O jornalismo não desliga, mas você tem que desligar. Exatamente, Perfeito. eu acho que é essa a frase mesmo. Aí, Davi César, e você? Você falou já deu esses... Já soltei Já uma, matou, né? já matou, assim. Mas assim, saiu da faculdade aí, é isso. Só encontra o pessoal de vez em quando ou não? É todo tempo encontrando Nada, essas todo tempo. E as relações se misturam, né? Porque é isso que o Gabriel já estava falando, né? Uma relação que começou da faculdade, mas hoje também já está no trabalho. E isso vai acontecer muitas vezes. Então, tem colegas, amigos queridíssimos, assim, que hoje são da redação, mas que começou aqui, na faculdade. E a minha noiva, meu povo, eu tava falando, mas realmente é real. A gente Doce. começou a namorar no 2º semestre de faculdade. Nosso primeiro contato foi em calorada, em processo seletivo de projeto de extensão. E aí se tornou realmente, hoje, né, um noivado que já tem quase 8 anos. E nosso primeiro Não enrolha filho a menina. Nada, não. Já foi pedido casamento, já. Rapaz, 8 anos, eu já tava assim, não vai... É porque a gente era muito novinho, gente, tá ó, certo, né? Não, eu tava fazendo as Ave coisas, né? Que Maria. falou 5 anos, aí depois 8 anos, eu, meu Deus do céu, eles estão Então, juntos desde o pois começo da faculdade, E o como é que tempo tá passa, funcionando viu? isso? Funcionou, hein? Passa, o tempo passa. Nosso primeiro filho foi um livro-reportagem, né? Um trabalho de conclusão de curso. Ó,
Não, isso E é, é bom, isso, muito bom. Por isso que ele disse que acorda todo dia olhando pro jornalismo. Ah, é bom demais. Eu Gosto. não tive essa sorte de construir uma relação assim tão aprofundada. Eu também não, Davi, ó. Não cheguei Não, nesse sem pressão, Você nível. ainda gente, tem ó. tempo, calma. Cada um tem sua trajetória, É, tá tranquilo. Não cheguei nesse nível, mas eu tenho relações de amizade. Que, como eu disse anteriormente, eu vou levar pra vida. Relações com professores, como esta magnífica professora que aqui apresenta essa roda de conversa. Alunos também, que eu vou levar pra minha vida, que eu nunca pensei que eu fosse construir relações tão fortes como as que eu construí aqui na UFC. Inclusive, vai ser uma das maiores dificuldades que eu vou ter quando eu sair do curso, que é diminuir o período de convivência com essas pessoas, porque, como o Gabriel falou, família. Já virou minha família, a UFC já virou minha segunda casa. Eu passo mais tempo aqui do que na minha casa. Então, quando sair daqui, vai ser muito complicado de lidar. Tá, agora o que eu faço nesse período sem a UFC? Então, pra mim, a UFC significa família. Eu construí muitas relações, passei por muitas dificuldades que alunos, que professores me ajudaram a superar. Então, pra mim, a palavra a se dizer sobre a UFC, sobre tudo que eu vivo aqui, sobre as minhas relações é família. Essa mãezinha, mas é isso, arranjar outra coisa pra fazer aqui, né, Davi? Vou ter que arrumar, não vai tem ter que como. arrumar. Aí já estamos chegando aqui na reta final. Já? Rapaz, foi rápido, viu, o negócio aqui. Quando o negócio flui, é assim. Não é bom? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, como é que vocês, para os que ainda não se formaram, como é que vocês imaginam a carreira de vocês? O Davi Brandão está mais perto de se formar, o Gabriel está um pouquinho mais longe, pouquinho ainda falta ainda. metade do curso, mas fale um pouquinho de como é que vocês projetam a carreira de vocês. Depois vou perguntar para o Davi César, que também a carreira dele está só começando, Sim, né? sim, sim. Como é que está sendo a projeção daqui para frente, né? Se dá para projetar também, gente. Até eu posso falar um pouco disso, de como não dá muito para projetar, mas é isso. A gente, né, vai indo no caminho que dá. Diz, Gabriel, começa. Assim, né? A minha paixão pelo jornalismo vem desde muito cedo, como no início da conversa. Sou muito apaixonado pelo telejornalismo, não vou mentir, Davi tá aí na minha frente, eu já fico assim. Olha aí. Rapaz. Então, Vai você já dar tá no lugar certo, Gabriel. Pois isso é, bom. exatamente. Vai dar certo, E futuro aí, como colega. eu falei, eu tenho muito negócio da lei da atração, né? E aí, quando eu fui pra entrevista pro estágio, eu lembro que eu falei assim, eu passava em frente a esta praça e eu me via dentro desse jornal. Aí eu descobri que eu não poderia aparecer tanto assim, aí me frustrou um pouco, mas aí eu Vá tenho com muitas calma, oportunidades. step by Exatamente, step. vá com calma, vá aprendendo outras coisas, vá pegando de pouquinho. Importante. Segure nos peitos devagar. Então eu acho que é muito disso. Eu sou muito apaixonado pelo telejornalismo, pelo audiovisual. Eu me vejo muito dentro do telejornalismo, apresentando jornal, se Deus quiser, prometa. Aí gosto muito dessa parte, gosto muito desse contato com a fonte, do que a IA não consegue fazer, eu gosto. Então, eu acho que é isso. A minha projeção para o jornalismo, na verdade, é fazer o que eu quis começar fazendo. Fazer um jornalismo acessível, onde eu vou entrar na casa das pessoas e fazer elas me responderem meu boa noite e sentirem falta do meu boa noite quando eu estiver de folga. E eu acho que tentar levar essa paixão do jornalismo e que as pessoas continuem acreditando nesse trabalho tão importante, que salva vidas, que mata vidas também, e que também é político, na verdade. Eu acho que é isso que a gente tem que ressaltar bastante. É por aí. Davi Brandão, como é que você se projeta? Eu me vejo no futuro formado, contando grandes histórias. Contando grandes histórias como foi o caso da minha história com o jornalismo. O caso da minha história, um jovem sonhador da Caucaia, que sonhava em ser jornalista desde os 11 anos de idade, que não tinha condições de estudar por conta do preconceito. As escolas, elas não me aceitavam e por conta disso eu demorei bastante a começar a estudar e que só teve o que tem hoje graças ao jornalismo. Então eu me vejo contando essas grandes histórias, mudando, transformando vidas através do jornalismo. Porque às vezes eu acho que a gente não tem essa noção de que a gente é capaz de transformar uma vida ou várias vidas com uma matéria só. Então eu me vejo
contando histórias e ajudando a transformar a vida das pessoas através do jornalismo, assim como o jornalismo transformou a minha vida e hoje me trouxe até aqui. Então, Muito me bom. vejo assim no futuro. E vai ser. E vai ser, Davi. Vai ser. Acreditando. Se Deus quiser. Vai ser, vai ser. E trabalhando, e correndo Demais. atrás, né? Continuar na batalha que vai ser, vai ser. E, Davi César, como é que você tá? Você já tá na televisão, já é um rostinho conhecido, está aí, né? Tá na batalha, pagando os boletos com jornalismo, pagando os boletos com jornalismo. Exato. Mas como é que você pensa, assim, que o futuro, como é que vai ser para sua vida? Você acha que vai ter espaço para outras práticas, fora do telejornalismo, por exemplo? Você se vê explorando outros espaços também? Sim, com certeza. Camila, foi uma coisa que a UFC me ensinou também, né, nessa trajetória, a nunca me fechar para nenhuma possibilidade. Então, a minha formação, ela sempre foi pautada por uma multimedialidade. Isso já aconteceu também na minha trajetória desde estágio. Então, já passei por jornal impresso, já passei por portal, rede social. Rádio foi o único veículo que eu não passei, mas podcast já. E agora Tem um na pezinho, televisão. né? Exato. E foi interessante que no meu... Você tinha rádio escola. Tinha rádio escola, então Pronto, já teve a rádio já também, teve né? rádio. Pronto, obrigado. Fez o check em verdade. tudo, né, Davi? Olha aí. Pois é, então assim, acho muito bacana e acho que o jornalismo conversa cada vez mais com isso. Então assim, hoje na própria TV, embora realmente a função primária seja de telejornalismo, a gente colabora também com um colega do G1, escreve um textinho, tira uma foto e essa conversa é saudável e salutar. Então assim... gosto muito do que eu estou fazendo no momento. Estou muito naquela fase de curtir essa fase da carreira, porque realmente assim tudo partiu do sonho. O que os meninos estão falando era a mesma coisa que eu pensava há alguns anos e que penso hoje ainda, porque é importante não deixar a chama desse sonho morrer, que a gente acaba se deparando com isso também na carreira, né? Muita gente perde o brilho do olho e acho que é um dos processos mais tristes, né? Na nossa carreira é o pessoal que entra com tudo e que perde o brilho do olho, muitas vezes porque as expectativas eram maiores do que aquele equilíbrio mesmo da realidade, que às vezes não é como a gente pensa que vai ser. Então, assim, essa coisa... Não morrer a sementinha do sonho, mas trabalhar muito, se dedicar muito, não deixar o ego falar mais do que a razão, fazer o seu trabalho dia a dia, escutar aquelas pessoas que têm a capacidade de te ajudar, isso me ajudou muito. Às vezes falar menos e ouvir mais ajuda também bastante. E viver o dia a dia. Bom conselho esse de ouvir bastante as pessoas com mais experiência, os colegas, enfim, outras pessoas do seu meio. É tão importante isso, porque é isso, a gente... Tenho certeza, vocês vão sair da faculdade com um diploma, com uma formação que é bem diversa e tudo mais, mas não acaba o aprendizado. Ele só continua. Essa mentalidade tem que estar bem aberta, tá? E vou dizer uma coisa, tô doido para voltar para essa casa, viu? Estudar um mestrado, continuar numa casa de cultura, porque a gente precisa se renovar também. Exatamente. Diz que tô curtindo cada dia, mas a gente precisa se renovar, se atualizar. Importante. Eu comecei, lá atrás, né? Eu queria só o impresso mesmo, então meu negócio era esse, vou escrever para jornal, aí o impresso morto, coitado. Corta para hoje. Não, corta pra hoje. Mas, e fiquei bons anos fazendo meu impressozinho, né? Trabalhando como repórter, que é isso, o amor pela reportagem, Ave Maria. Nossa, não tinha substituição. Até que um dia as coisas mudam, aí tive que virar editora. Assustadíssima. Ai, meu Deus, vou ter que fechar a página de jornal. Pronto, fui ser editora. Aí depois fui parar na televisão. Putz, grilhei agora. Televisão, como assim? Eu não sei falar. Ai, meu Deus. Gaguejando. Tenho vergonha de câmera. Assim, como é que vai ser? Pronto, vai atrás e aprende. Depois, virar professora. Então, fui fazer o mestrado e surgiu a oportunidade de fazer o concurso. Passei para professora, virei professora. Depois, agora mais recente, fui para podcast. Enfim, essas coisas. E agora estou com uma assessoria de comunicação, que eu nunca tinha trabalhado com uma assessoria de comunicação. E as coisas vão acontecendo, então, né, Camila? as coisas vão acontecendo. É isso. A gente tem que ter essa abertura. Porque o mais legal de tudo, como jornalista, é a gente estar aberto para... Tá em contato e tá trabalhando com essas diferentes realidades. E tá trabalhando com comunicação. Que é o mais legal. É o mais legal de tudo. Em qualquer meio, entendeu? Em qualquer meio. As Sabe pessoas qual têm mais- muito essa de achar que o jornalista, ele sabe de tudo. Ele vai entrar já dominando todos os assuntos. Mas não é assim. Não. A gente vai aprendendo aos poucos também. Seja você experiente, seja você estagiário, seja você
professor. Isso. E técnica se aprende. O bom profissional, o bom isso. comunicador, ele vai desenrolar qualquer formato, Isso. qualquer mídia. Isso. Se ele tiver essa essência de precisão na informação, de Isso. checagem, de escuta, de olhar, É ele isso. vai desenrolar qualquer formato. Essa é uma excelente mensagem. Por isso que o impresso não pode morrer. E sabe o que é mais lindo ainda? Esse brilho no olhar falando de jornalismo. Eu acho que isso daí que dá mais energia pra gente, de verdade. Que não percam. Porque tem um brilho no seu olhar quando você fala de jornalismo, Eu adoro Camila. Isso é esse maravilhoso. negócio. É a minha cachaça. Eu tô percebendo, tô percebendo. Isso aí não vai... Eu ouvia histórias de gente mais velha que falava assim, isso é coisa de foca. Que eu era jovem, né? E gostava empolgada com as coisas e falavam isso. Isso é coisa de foca. O que seria uma coisa de foca? É porque foca é a expressão de jornalista jovem. É o jovem Sabe jornalista. como é que a foca se comporta? Aquela coisa... O vibrador, Fica né? batendo O vibrador. toda felizinha, pega a bolinha e joga a bolinha. Isso. A foca é esse animal, né? Que tem essa característica. Colocação interessante, né, rapaz? E aí tem esse apelido, né? De jornalista jovem ser foca. Isso. Sim. E a gente... Eu carrego isso, eu sou uma foca até hoje. Eu sou uma foquinha até hoje. Que é maravilhoso, É, né? um pouquinho mais realista, mas Eu como um foca. curuminzinho, coisinhas- eu fico assim, tipo, lhe vendo, eu fico, rapaz, essa mulher é muito maravilhosa, como pode um negócio desse? Umas coisinhas vão mudando, né, Camila? Na atitude, na postura, mas Sim. aquela coisinha interna, né? Continua. Ela continua. Não pode perder mesmo. É o não coração. Pode, não pode. O jornalismo vai tentar tirar. Vai. Ó, as redação, canto escroto. É. Difícil. Vai tentar tirar esse Sim. brilhozinho no olhar, mas não percam. Isso. Não percam. Nem que seja num projeto separado, independente. Hoje em dia tem muitas possibilidades. A gente cavar esses espaços também, tá? Verdade. Olha aí, mensagem passada, gente. Olha aí. E nós batalhamos tanto para chegar onde a gente tá, e aí quando a gente finalmente consegue, a gente vai perder o brilho? Não pode. Boa. Não pode deixar a peteca cair. Não. Meninos, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu acho que a gente encerra esse ciclo de episódios para festejar os 60 anos do curso de jornalismo com chave de ouro. Com certeza. Porque as histórias aqui excelentes, cada um com uma história muito diferente do outro, né? E, assim, são trajetórias que só inspiram, que realmente nos alegram. Eu fico muito orgulhosa sempre que eu estou perto de um estudante ou um egresso que está conseguindo alcançar os seus objetivos, enfim, está conseguindo aplicar um jornalismo bacana, tá realizando, entendeu? Tá sendo. Eu fico muito orgulhosa, morro de orgulho mesmo. E o orgulho maior ainda de fazer parte dessa história, dessa universidade, que é isso, a gente entra e aí nunca mais sai. Nunca mais sai. Porque vai carregar para sempre Verdade. essa marca com a gente. Tá? Então, obrigada mesmo. Podem dizer as últimas palavras, as despedidas. Fala, Davi Brandão. Eu só queria agradecer pela oportunidade de estar falando dessa universidade que mudou a minha vida. Mudou a nossa vida, né? Se a gente tem o que tem hoje é graças ao UFC, então é muito maravilhoso poder falar sobre essa trajetória nossa na UFC e sobre a trajetória da UFC formando tantas pessoas. Então eu só tenho a agradecer ao UFC e depois que eu me formar, depois que a gente se formar, a gente espera viver muito mais coisas através da UFC e dentro da UFC. Porque, como a Camila acabou de falar, a gente se forma, a gente sai da universidade, mas a universidade não sai de nós. E eu não quero jamais que a UFC saia do meu coração. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter conseguido entrar aqui. É isso. Valeu, Davi. Agora, Davi César, também brigadíssima, viu? Eu que agradeço, Camila, você, aos meninos que eu conheci hoje também, e foi um prazer ouvir a história de cada um. Tenho um orgulho muito grande de ter a marca da UFC na minha trajetória, aprendi muito aqui e só desejo vida longa à instituição, à universidade, que é pública, democrática, acessível, que formou tanta gente boa e que eu tenho certeza que vai continuar formando. Brigadíssima. E Gabriel, também agradeço demais, viu? Eu que agradeço, rapaz, que história é essa? Eu queria só citar uma música de um rapper que eu gosto muito, que é o BK, que ele fala que ele é uma continuação de sonho. Eu acho que todos nós aqui somos a continuação de um sonho de muita gente que foi calada por muito tempo. Então, eu quero desejar que a UFC tenha muito mais Davis, e outros Davis, e outros Gabriéis, e outros Camilos. Então, eu acho que é muito disso. Eu acho que eu quero diversidade nessa universidade, principalmente. E é isso, pra cima, e não deixar a peteca cair.
E é isso. Obrigado. Obrigadíssima. Pois vamos aqui. Este, então, é um podcast que faz parte das comemorações dos 60 anos do curso de jornalismo. Vamos agradecer aqui especialmente a toda a equipe que ajudou na produção. Na produção tivemos a estudante Camille Andrade, na captura de áudio o Murilo Peixoto, na direção de imagem o Guilherme Schmidt, na captura de imagem também a Camille Andrade, então os três aqui com a gente, acompanhando tudinho. Na edição final vai ter o Rafael Feliciano, que é estudante, e na coordenação geral o professor Robson Braga, que atuou diretamente também na produção toda. Então, muito obrigada a toda a equipe. Então, jornalismo não faz sozinho, não. Você só faz com gente. É gente. Trabalhinho de formiga, tá? viu? Trabalhinho de formiga. Pois é isso, gente. Até a próxima. Valeu demais. Tchau.